Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Vamos, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro, que estejam presentes mais uma vez, abençoando a cada um de nós que aqui se encontra, nós do plano material, também os nossos amigos do plano espiritual, que vieram aqui em busca de auxílio, de socorro, que vieram assistir a palestra da noite de hoje. Que todos sejam atendidos e socorridos com muito amor e carinho, como sempre são. Também pedindo à equipe espiritual que abençoe e ilumine os irmãos que forem assistir a nossa palestra pela internet, que seus lares sejam inundados com as bênçãos de Deus e de Jesus, que todos aproveitem da melhor maneira possível todos os conhecimentos que a nossa irmã veio aqui nos trazer. Hoje, pela primeira vez, a gente está recebendo aqui na nossa casa uma companheira querida, Maria do Carmo Pellegrini. Hoje ela está retribuindo várias visitas que eu já fiz na casa dela, né? Já fui fazer palestras várias vezes lá, presenciais e online também. E para nós é uma alegria e uma satisfação ter você aqui, Maria. Seja muito bem-vinda aqui à nossa casa. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, viu? Como o Wilson falou, eu já estive várias vezes em nossa casa. E aí agora começou os presenciais e eu retribuí o convite com muita alegria. Primeiro, porque exatamente pela amizade, o companheirismo do Wilson. Segundo, a minha ligação com o Francisco de Assis. Tenho, assim, uma ligação muito forte com ele. Então, a gente está no lugar certo. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, queria me apresentar, dizer para vocês assim, eu sou psicóloga, mas atuo muito mais como neuropsicóloga, né? Mas, vez ou outra, as pessoas me procuram, e assim, por vários motivos. E nós somos bastante procurados para atender crianças que tenham problemas de aprendizagem, crianças que têm algum tipo de transtorno e adulto também. E o que nós observamos hoje em dia é que está havendo uma avalanche, uma procura muito grande mesmo nos consultórios de pessoas, de mães, de pais preocupados com os transtornos infantis, né? E às vezes do adulto mesmo, que tem se intensificado. Então, são transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, e às vezes as crianças também tendo transtorno de ansiedade generalizada, às vezes um transtorno de oposição desafiante, e autismo, e tantas outras patologias que nós somos procurados. Então, eu pensei, né, em trazer um tema para a gente. Eu vou andar, gente, eu vou ficar aqui, né, Wilson, aqui eu ainda posso, né, chegar, porque eu gosto de andar, sabe, se eu pudesse eu ia ir. Então, eu trouxe um tema que é do Evangelho, mas esse tema eu queria dividir com vocês, compartilhar com vocês, um olhar muito sobre a lente da psicologia profunda, sabe, porque muitas vezes as raízes, imagina que no consultório, no atendimento fraterno, vem as pessoas carentes, assim, de uma explicação de determinadas coisas que sentem no corpo, e aí vão para o reiki, né? Então sentem assim, o meu corpo está queimando, o outro, meu corpo está ardendo, minhas costas que queimam, determinadas sensações, ou então pensam assim, parece que eu estou com depressão, ou então sente alguma coisa no corpo junto com a depressão, um cansaço muito grande, ou então uma taquicardia no caso da ansiedade, ou uma sensação de deslocamento, né, do próprio corpo, que a gente sabe que é o duplo, né? Então, nós vamos vendo, assim, duplo etérico, né, nós estamos falando. Então, nós vamos ver determinadas situações. Então, eu trouxe esse tema, que ele se intitula O Cisco e a Trave.
E nós tiramos desse livro, né, Renovando Atitudes, que nós fazemos estudo lá do Hamed, é o capítulo 32. Então, eu fiz carinhosamente aqui, coloquei aqui, né, e também no livro Jesus e a Atualidade, do Divaldo e da Joana de Ângeles. O que nós vamos perceber, né? Essa aqui é a passagem do Evangelho, que está em Mateus, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar muito sobre esse tema, né? Como nós vimos, o cisco e o argueiro. O que fala o Evangelho, né? Diz assim: por que verdes o argueiro, né, no olho do vosso irmão, vós que não vides a trave no vosso olho? Ou como dizeis aos vossos irmãos, deixar tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trava no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então eu sei que muitos devem estar assim se perguntando: Maria do Carmo, o que tem a ver, o que eu posso tirar desses ensinos de Jesus com o olhar da psicologia? Que a psicologia profunda, tanto de Hamed quanto de Joana de Ângeles, pode nos acrescentar. Em primeiro lugar, é bom nós entendermos o sentido de argueiro, é como se fosse um cisco, uma pequena, sabe aquela fagulhinha de madeira que entra, uma farpinha, sabe? E aí a trave já é uma viga. Então é importante nós lembrarmos dessa cena, porque seria algo assim, ó. Tá? Então a gente está vendo aqui, né, um cisquinho no olho do outro, quando na verdade nós temos aqui vindo uma verdadeira viga. E a gente percebe que Jesus, ele é muito severo com relação aos julgamentos. Nós podemos observar que quando uma palavra forte aqui que Jesus fala, né, hipócritas, então nós vamos ver a severidade com que Jesus tratava os julgadores. E por quê? Vocês vão observar bem por que a questão de julgar o semelhante tem a ver com mal-estar físico ou um transtorno mental, né? É isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Então, o que é importante a gente compreender? Que na psicologia profunda, a questão de julgar a falta alheia constitui um grave cometimento de desumanidade com aquele que erra. Então, o julgamento pessoal que ignora as causas geradoras do problema demonstra um primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. O que é importante aqui que eu destaquei, né? Porque muitas vezes, como está colocando aqui, é desumano se nós não formos prestar na questão da reencarnação, se não soubermos nada, se não for no meio espírita que desconheça a reencarnação, nós vamos dizer que julgar o outro já por si só é um ato desumano. E ele, na verdade, esse fato se constitui muito mais problemático para nós que julgamos quando nós conhecemos a doutrina espírita e sabemos que o outro, tá, que erra, que tem um problema e que está difícil de lidar, está difícil de aceitar, tem uma causa geradora anterior à vida. Isto que modifica completamente, porque aquele que está errando, aquele que está na nossa casa, o nosso marido, o nosso companheiro, o nosso irmão, o nosso filho, aquele que de alguma forma a gente percebe que está com um problema mais grave, nós desconhecemos o passado dele, a anterioridade da existência. Então, às vezes, nós vemos assim, que essas pessoas podem ter tido uma vida de vícios, de comportamentos mórbidos, sexuais, de, vamos dizer assim, numa sexualidade atormentada, ter passado por abandono, por perdas, de traição, e de repente nós não tivemos essa vivência.
mas aquele filho problemático, aquela filha, aquele marido, aquele irmão, né, aquela mãe problemática, nós não sabemos a existência, a anterioridade. Então, é um ponto a se considerar, porque modifica muito a nossa forma de olhar o outro, né? Então, Joana vai dizer assim: os indivíduos em plenitude não negam as suas emoções, permitem que elas venham à tona e, como elas estão sob controle, reconhece que estão mostrando sobre os seus sentimentos, inclinações, relações com as pessoas, né? Então, vamos explicar, vamos chegar no consenso. Então, Maria do Carmo, você está dizendo para nós que quando eu estou julgando uma pessoa, quando eu estou tendo um julgamento, vamos dizer, aquela situação julgadora que eu não estou olhando, eu estou olhando para o outro, mas não estou olhando para mim, você está me dizendo que aquela situação é imbricada numa situação emocional minha? Sim, eu estou dizendo isso, exatamente isso. Estou dizendo que são nossas emoções, alguma coisa no nosso campo emocional, né? Alguma coisa no nosso campo emocional não está alinhado, está disfuncional, está desconfortável. Por isso que eu estou julgando o outro. É por isso que eu julgo com facilidade o outro. Mas vamos ver um pouquinho mais à frente, um pouquinho melhor. O que seria um indivíduo com plenitude? Esse indivíduo não somos nós, né? Nós estamos muito aquém de estar nesse estado de plenitude, mas em compensação, porque plenitude é estar pleno, né? São os espíritos como Francisco de Assis, né? Como Jesus, como Mahatma Gandhi, como, por exemplo, Sai Baba, né? Aqueles montes budistas, aqueles avatares. Para eles não negam emoções. Então, às vezes, no meio espírita, ou de forma, os papais, as mamães, principalmente antigamente, ainda hoje está melhor. Então, querem represar, querem reprimir a emoção humana, achando que, bem, se eu reprimir, não vai me acontecer nada. Jamais ledo engano, porque a coisa só, vamos dizer, a situação só avilta, só cresce, avulta, cresce, né? Então, tanto assim que indivíduos em plenitude, eles permitem que a emoção venha à tona. Então, antes de fazer um julgamento, eles vão, ou antes de julgar uma situação, uma coisa, uma pessoa, qualquer que seja, verificar no outro uma situação, eles vão analisar em si mesmo, porque eles reconhecem que aquele fato está fazendo eu me conhecer em lugares que antes eu não me conhecia, né? Uma diferenciação muito boa que é emoção e sentimento. Muitas pessoas não sabem que, na verdade, a emoção, ela é muito particularmente sentida no duplo etérico. Por isso que quando as pessoas vão lá para o reiki, né? Então, o que está acontecendo ali naquela hora ali? Aquelas sensações, muitas pessoas falam, quando a gente aplica o passe, quando a gente aplica o reiki, o primeiro beneficiado, a primeira transformação acontece no duplo etérico, né? Por quê? Porque o duplo, ele já começa como sede, como um corpo energético, ele é o primeiro a ter as sensações. Então, qualquer sensação que venha de ansiedade, de qualquer coisa que venha a se manifestar no corpo físico, uma aproximação espiritual, uma tristeza profunda, uma depressão profunda, tudo que acontece, a primeira coisa que é facilmente detectável é nesse campo emocional. Por quê? A sensação, ela, vamos dizer, é sentida muito no corpo físico. É um rompante que eu não tenho domínio.
Então, vem um pensamento e esse pensamento faz com que eu tenha uma emoção. Então, por exemplo, vem um pensamento, olha, aconteceu uma coisa com o teu filho. Tá? Imediatamente sobe uma emoção. Então, a emoção, ela tem uma curta duração, é uma reação de intensa, né, de alta intensidade. E ela é externa e difícil de ser controlada. Você fala assim, nossa, eu quero respirar mais tranquilo. Então, é difícil o controle, porque são inconscientes, mas facilmente percebida através da expressão facial. Quer dizer, é praticamente impossível você ver uma pessoa ansiosa e notar que está ansiosa, né? Ver uma pessoa... Por quê? Quem tem pânico vai tremer, vai convulsionar, muitas vezes tem pessoas que convulsionam, né? Tem pessoas que têm dores aqui, assim, né, gente, né? Dores aqui, fica tudo duro, fica um estado de tensão. Então, diferente do sentimento, que o sentimento, por exemplo, né? Ele já tem uma longa duração, né? Eles são mais duráveis, mais duradouros, e eles têm, as reações são mais suaves, né? E é interna. Por exemplo, se eu estou ansiosa, todo mundo vai ver. Ah, se eu estiver tremendo, né? Todo mundo vai ver. Agora, o que eu estou sentindo, muito subjetivo. Ninguém vai saber o que eu estou sentindo, né? Então, são conscientes e não são tão fáceis de serem percebidos. Então, esse aqui, ó, publicamente é observado, esse aqui não, né? E isso eu acho que é importante falar, porque esse vem para o campo físico e esse não, né? Na verdade, o corpo mental, que alguns espíritos, né, falam também da questão do cardíaco, né? Então, é uma coisa absolutamente, né, abstrata, né, ou subjetiva. Então, o que é importante quando a gente fala assim, o que eu vou fazer de relação com a questão do julgamento e com os distúrbios emocionais? O que o Hamed fala? Ele diz assim, que o problema do pecado pertence a quem o pratica, né? Que se encontra a partir daí em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconsciente, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. Primeiro, dá um significado para pecado. Pecado, vem do latim, para o catolicismo, literalmente ele é entendido como algo absolutamente nefasto para o ser humano. Entretanto, quando você vai procurar o sentido de pecado, pecado, ele na verdade está dizendo aquele que pegou um caminho errado. Só isso. Pegou um caminho errado, não pegou um caminho correto. Não é para que haja autoflagelação, né? Mas muitas pessoas, quando o outro erra, entendem assim, né, que precisa, de alguma forma, estar sempre lembrando o outro dos seus erros, né? Então, a Hamed vai trazer para nós uma advertência que já basta aquele que errou, ele próprio reconsiderar e pensar a respeito de sua falta, né? E então ele coloca sobre isso, né? Que as pessoas entram num processo de autoflagelação, elas machucam-se a si mesmas. E esse é uma questão que vai repercutir no perispírito e no duplo etéreo. Então, a gente vê que grande parte das pessoas que sofrem de transtornos mentais, né, principalmente a depressão profunda, que tem, às vezes, uma ideação suicida ali, nós vamos observar um processo de autoflagelação. A pessoa não se perdoa, a pessoa ela é um carrasco de si mesma, ela é um lobo de si mesma, ela se persegue, né? Então ela tem um processo de culpa muito grande, né? Então a culpa é uma sombra perturbadora da personalidade humana e responsável pelas enfermidades soezas causadoras de desgraças de várias ordens. Isso mesmo. A sombra é uma parte que eu rejeito em mim mesmo.
Então, principalmente, eu rejeito tanto essa parte de mim mesmo, que uma situação assim, em família, que eu tenha educado de forma errônea os meus filhos, né? Que eu não tenha educado como, sabe, eu não tenha sido uma mãe presente, que eu tenha tido na educação muitos atos ou muitas falhas. Ninguém nasceu sabendo. Mas digamos que eu me culpe por aquilo. Por quê? Das minhas falhas, do meu caráter, meu filho se perdeu no vício, na droga, por exemplo. Né? E eu estou enfrentando dia a dia, lidando com essa questão. Então, como eu não posso, muitas vezes, chega lá para o psicólogo, como eu não posso falar, olha, muita gente fala, eu errei, eu não sei onde eu errei, eu não fui uma boa mãe, começa a acusar o filho. É você que sabe, você que não vale, você que não presta. Entende, gente? Uma coisa muito séria isso. Então, eu desloco de mim para o outro, né? Então, e essa culpa na pessoa que está sendo julgada vai acontecer muitas vezes. Primeiro que às vezes uma culpa muito grande pode envolver separações, distanciamento, de depressão, suicídio. Tudo coisa do passado. Mas o espírito carrega uma dificuldade, não vai para frente, não anda, posterga, né? Aquele espírito que precisa ali empurrar, né? Então, aí a gente vê que aqueles pais também, que muitas vezes são muito exigentes, muito cobradores, hora para levantar, hora para dormir, hora para comer, e exige, de uma forma superlativa, quantas coisas não acontecem, quantos distanciamentos, pais que não falam com os filhos, por conta disso aqui. Alguém se acha culpado, ruim, né? Se separa e tudo mais. E aí, o que gera isso? Enfermidades. Aí vem para a casa espírita para tratar as enfermidades, né? Doenças autoimunes, doenças degenerativas, dores, né? O que é aquelas dores, né? Que a pessoa fala assim, olha, eu tô com dor aqui, em tudo quanto é lugar, eu não sei de onde essa dor, já fui no médico, da onde que é? Disso aqui. Porque a emoção, ela resvala no nosso corpo perispiritual e também no nosso duplo. Porque o duplo etéreo, ele faz esse processo de tudo que está no perispírito. Então, se no perispírito tem emoções bastante comprometidas de um passado muito atormentado, se ele fosse direto para o corpo físico, talvez ele até matasse a criatura, de um passado tão atormentado. Então, tem o duplo para fazer a mediação ali e tornar aquele sentimento, aquela emoção mais branda. E aí, só que o duplo, ele na tentativa de lhe tornar a emoção mais branda, ele tem sintomas, tem sinais. Então, tem gente que tem coceira, tem gente que tem isso, tem gente que tem, sabe? Então, é ao campo energético da criatura, mostrando que tem algo errado ali, né? Então, toda contribuição de impiedade, quando a pessoa não tem compaixão, mediante o julgamento alheio, vai trazer uma futura aflição para o acusador. Então, as pessoas mais atormentadas psiquicamente, muito possivelmente, são as pessoas mais julgadoras. Entenderam a ligação? Quanto mais eu julgo as criaturas, a situação, né? Então, já tem investigações de que o homem tem 40 mil pensamentos diários, desses 40 mil pensamentos, só 8% são pensamentos úteis e 4% são positivos. O restante é só pensamento negativo. Então, imagina o como, né, não vai comprometer a nossa vida. Então, nós que somos os acusadores, vamos sofrer de transtornos complicadíssimos, se não hoje, no futuro. Vamos sofrer de doenças complicadíssimas no futuro. Por isso que eu falo que, na verdade, né, o Evangelho fala de perdoar, Jesus fala 70 vezes 7,
porque é a terapia indicada para todos nós a todo momento. Muitas pessoas vão ao consultório e falam, o que eu faço? Perdoe. Mas você já fez de novo, perdoe. Mas de novo, outra vez, perdoe. Porque o perdão está fazendo bem para você. É para nós que está fazendo bem. Então, as pessoas, o acusador, ele vai tendo uma consciência de culpa. Ele não sabe, mas quando chegar numa idade avançada, eu, por exemplo, praticamente com quase 70 anos, vai chegar numa hora que dói uma coisa, dói outra, sabe? A tireoide não está funcionando bem, mas a gente vai juntando, Junta um monte de coisa, inclusive as dores nas juntas. Então, o julgamento, julgando as ações que a gente considera incorretas do próximo, eu estou fazendo um mecanismo de projeção da minha sombra para me auto-justificar, Que não, mas por quê? Mas de que não consegue libertá-lo do impositivo das próprias mazelas. Então, não é o fato de eu, por exemplo, falar do outro, criticar o outro, que, vamos dizer, vai me ajudar. O que me ajuda é esse processo aqui. Então, projeção é a tendência que certo indivíduo tem de atribuir a falha para outras pessoas, não enxergando e nem admitindo como sendo sua. Percebe a ligação entre aquela passagem, do Evangelho com essa, que esse é um texto psicológico, ó. Então, eu vou ali projetar no outro, e é interessante que eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho. Que eu não consigo identificar, por exemplo, um traço. Você perguntar assim, Maria do Carmo, você consegue identificar alguém que tem uma perversão sexual como psicólogo? Eu vou dizer não. Não sei identificar. Por quê? Porque esse assunto, para mim, intimamente, no meu campo de pensamento, ele não entra. Outra coisa que não entra no meu campo de pensamento, se a pessoa é desonesta. Porque eu já trabalhei muito a minha honestidade. Então, eu não tenho, para mim, sabe, eu tenho até um problema, porque todo mundo é honesto. Mas aqui é que eu só projeto no outro aquilo que eu tenho um pouquinho. Então, reclamações, sabe, marido e mulher, sabe aquelas coisas assim que acontecem da esposa julgar o marido e vice-versa? Tem um pouquinho disso. Não quer dizer que eu tenha tudo aquilo que meu marido tem ou que ele enxergue em mim, tudo aquilo que eu tenho. Não é a mesma proporção. Mas eu tenho um pouquinho daquilo. E ontem até aconteceu comigo, vamos dizer, uma dada situação que eu falei, nossa, eu acho que eu estou projetando uma situação, um problema para hoje. Cada um de nós tem que ficar muito, muito vigiando mesmo. Aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Acusar, por exemplo, veementemente alguém de desonesto, quando, na verdade, aquele que acusa tem uma postura desonesta. A gente vê muito na política hoje, né, gente? Fala, Quando você vai ver a pessoa, bastante desonesta. Então, um outro exemplo, culpar, julgar sistematicamente alguém pelos erros, fracassos, e assim evita o desconforto de assumir os próprios erros, às vezes naquela questão. Então, a mãe fala assim, viu? Você procrastina demais, você não toma uma atitude, você não vai tirar carta, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não cuida da sua vida. Aí quando você vai ver, o pai, muitas vezes, tem um comportamento muito parecido. Também tem várias áreas da vida dele que está postergando, tem várias áreas que também está procrastinando. Então, mas é assim, porque a gente só reconhece no outro aquilo que a gente conhece dentro de si mesmo, E aqui, por exemplo, repreender os filhos por comportamentos que a gente mesmo ainda tem. Você está comendo demais, isso eu falo para mim. Você está comendo demais, você não... Estou tentando emagrecer, que é uma coisa. Então, mas a gente não fala assim, fala de forma delicada,
Quantos bifes que você vai pegar? Nossa, não é muito, não. Meu neto. Ou de 4 bifes, sabe? Não é muito, não, querido. E pior que ele responde, não, vovó, não é, não. Então, é isso, gente, né? Eu trabalhando para emagrecer, que eu estava pensando, acho que eu vou pegar um bife só, sabe? E falando dele ali, né? Então, acusar uma pessoa por traição quando você pode estar sentindo-se atraída pelo outro. Então, às vezes, a questão do ciúme, uma pessoa bastante ciumenta, né? Então, eu vejo isso no consultório, uma questão de ciúmes de irmãos com ciúmes um do outro, um parente, porque um comprou carro, o outro tem casa, tal. O que está por detrás disso, né? Fala, viu, ele comprou esse carro, vai saber lá se não está devendo, começa a desvalorizar, né? Vai saber lá se não está devendo esse carro, e vai saber lá o que fez para comprar esse carro. O que tem ali, né? Um ciúme, né? Uma ideia ali de, vamos dizer, que é bastante inoportuno mesmo, de inveja mesmo, né? Então, a questão que fica é que nós devemos integrar essas emoções que chegam, porque é isso que eu quero que eu sair daqui, que todos nós possamos compreender. Quanto mais eu entender, aceitar a minha emoção, eu estou com inveja da minha irmã, eu estou com ciúme do meu marido, eu tenho medo daquela pessoa. Quanto mais eu aceitar isso, mais a possibilidade de eu me manter saudável. Por quê? Não quer dizer que quando eu aceite essa emoção, eu tenha que ficar com ela. Não, eu vou até senti-la, mas eu vou julgá-la. Sabe, poxa vida, mas, viu, eu tô julgando tanto a minha irmã, né, mas ela é uma pessoa tão boa em tantas áreas da vida, por que eu tô fazendo isso? E eu conheço a encarnação dela, anterior, para saber se ela pode agir diferente. Ah, mas ela é muito bruta, ela é muito isso, ela é muito aquilo, ela é muito seca. Eu não conheço a encarnação dela, né, anterior. Então, eu tenho que pensar sobre isso e quando eu for agir, eu saber o que eu vou falar. Eu posso até falar uma verdade, eu posso até... Muita gente me pergunta dentro do consultório, mas Maria do Carmo, eu vou deixar então meu marido fazer o que quiser, minha esposa, meu filho fazer o que quiser? Não, a gente tem que falar como a gente está sentindo. Então, o filho chegou 4 horas da manhã, né, bebeu, não sei o que, o marido chegou, bebeu. Você, ao invés, você bebeu, você não pode fazer isso, aquele dedinho. A gente traz pra gente. Ó, eu não me senti bem, eu fiquei muito nervosa, fiquei ansiosa. Então, brigas às vezes, né, de marido e mulher. Ó, você não agiu corretamente ontem. Então, você vai ficar apontando o dedo, você precisa fazer aquilo, você vai fazer aquilo, não. Eu preciso, eu estou sentindo, percebe? Porque eu fiz uma leitura dos meus sentimentos, das minhas emoções, e aí eu trago para fora com alguma coisa minha, porque tudo eu posso dizer. Só que é aquela receita de Chico Xavier, né? 99% amor e 1% de verdade. Então eu tenho que florear para respeitar o outro, saber o momento do outro, a hora de falar, é tudo bastante importante. Sim, a emoção é algo que nos individualiza, ela é muito importante, que nós podemos pensar todo mundo igual sobre alguma coisa. Podemos pensar todo mundo igual aqui sobre o aborto, né? Mas os sentimentos sobre isso, para cada um de nós, é diferente. Então, aqui vai falar aqui da questão da energia, né? As emoções não são certas ou erradas, boas ou más. É apenas uma energia. E a gente tem que entender que emoção é uma energia. A gente tem que lidar com essa energia. Principalmente quem trabalha no passe, quem trabalha no reiki, né? Então, a gente tem que admiti-las, né? E reconhecê-las e aí agir de acordo
vamos dizer, né, corretamente. Não negá-las, nem reprimi-las, né, porque elas não vão desaparecer. Elas vão se alojar em determinados órgãos. Então, por exemplo, no coração, no rim, quando tem muito medo, por exemplo, né, elas vão alojar aqui na parte gástrica, quando eu tenho dificuldade de aceitação, né, então vou ter muitas intercorrências. Eu vou ter, por exemplo, muitas intercorrências, principalmente na lombar, nas costas, quando eu tenho dificuldade de autossustentação, porque a doença, o transtorno, essa energia, ele vai conversar, ele vai mostrar qual é a nossa dificuldade. Isso, quem fala é a metafísica da saúde e a psicologia, a medicina psicossomática. Mas é importante não abafarmos, né, para não gerarmos doenças autodestrutivas. Então, de repente, não ficar no 8, na soberba, no orgulho, na vaidade, porque é ruim, mas nem da extrema humildade, que também é ruim. Extrema humildade, né? Então, para ser humilde de verdade, tem que haver estar em consonância com uma série de outras virtudes, porque aqui, vamos dizer, em muitos casos, né, a gente vai levar para um ponto de vista que seja essa subserviência e tudo mais, né, onde você aceita tudo e tudo mais. Então, não é uma avareza, nem a generosidade exagerada. Então, eu dou tudo para as pessoas, eu não fico com nada. Então, atentemos às análises, as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. E o outro é um espelho do que estamos com dificuldade para reconhecer. Então, é importante sermos capazes de lidar com as imperfeições alheias quando nos conscientizarmos que também somos imperfeitos. E isso é que se chama, né, humildade. Para tanto, o autoconhecimento é um caminho muito seguro, tanto para aceitarmos como nós somos, como também para mudarmos em nós o que precisamos mudar, colocando em prática o amor, o perdão, o respeito, as diferenças, pois que o mundo só vai melhorar quando nos tornarmos melhores nós primeiros, né? Então, é dessa forma que eu termino, né, nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa de hoje, agradecendo, e vamos fechar os olhos, porque nós vamos para a prece. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer esse encontro de almas, onde pudemos estar aqui juntos, fazendo, com a graça de Deus, algumas sugestões para a nossa vida. Amado Mestre Jesus, que a sua imagem venha até nós nessa hora tão importante, que a imagem do nosso querido Francisco de Assis, que ele possa estar conosco aqui, agora, com que nós possamos visualizá-lo com a sua roupa, os seus pés descalços, com o terço, aquele terço bonito, a meio de sua cintura, e rogar para ele, de todo o nosso coração, que abençoe inicialmente essa casa de oração, que essa casa que recebe tantos irmãos necessitados de ajuda, de orientação, do perdão, de situações atormentadas, calamitosas, que essa casa seja inundada nesse momento por seu amor, Francisco. Que aqui também possamos todos nós recebermos uma chuva de bênçãos que cai em nossa fronte, em nosso corpo, drenando e aliviando as dores da nossa alma, que a nossa parte energética, que o nosso duplo possa ser restaurado, possa ser, de alguma forma, nesse momento, possa ser limpo, reparado, que as energias drenadas para o solo e possam ser o alimento de toda a natureza. Amado Mestre Jesus, assim sendo, encerramos, mas antes pedimos de coração, pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos nossos irmãos que ali estão, os nossos amores e às vezes até os nossos desafetos. Ajudai-nos, Senhor, a compreendê-los melhor. Fazer com que a nossa mente, o nosso coração se transporte
apoiado no seu amor, na sua compaixão, para um lugar apropriado de mente e coração, que possamos sempre perdoá-los, ter uma palavra de sabedoria, de clareza, de lucidez, a fim de que eles possam conosco continuar a vida até o final dos nossos dias. Agradeço de coração a todos aqueles que estão aqui e peço-vos, Senhor Jesus, amado Mestre Francisco de Assis, que recaia sobre cada um as suas bênçãos, para que chegando em seus lares estejam serenos e tranquilos e refeitos de toda energia amorosa. Que essa energia se espraia para os hospitais, para os asilos, para as casas de detenções, onde estão os irmãos que ainda não pensam de forma ajeitada, de forma funcional, e com os pensamentos atormentados, sofrem as punições e as pesadas dores da culpa e tantas outras dores da alma. E assim, encerrando esse dia aqui, com muito amor no coração, pedimos para que Jesus fique conosco e Francisco de Assis, querido irmão, fique conosco até quando? Até o final de nossos dias. Que assim seja e que Jesus nos abençoe.